porque estamos celebrando a um Deus, ao Cristo, ao Emanuel, que está vivo à direita do Deus Pai, e sentimos que Ele está aqui esta noite. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Amém. Imaginem esta noite como não está o coração de Deus ao ver esta multidão que não se reuniu aqui para cantar ao Papai Noel, a uma árvore de Natal, mas se reuniu aqui para glorificar, adorar, proclamar, entronizar a Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória somente a Ele nesta noite. Quem pode dizer amém? Quero agradecer a confiança e a oportunidade ao pastor da igreja e convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo o evangelista São Mateus, capítulo 2, onde temos o relato do dia em que Jesus nasceu e posterior visita dos magos do Oriente ao Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Aleluia. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente aos magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quantos louvam a Deus pela sua palavra? Amém. Meus queridos irmãos, meus caros amigos, o Natal, data e momento esperado em todo o mundo ocidental, tem sido mais uma mobilização social do que um instante de reflexão e gratidão espiritual. O humanismo extremo, o secularismo, o materialismo tem provocado um esvaziamento na consciência da sociedade brasileira de que esta celebração só tem razão de existir por causa de Cristo Jesus. O consumismo, a ilusão de Santa Claus, o folclore cultural tem usurpado o lugar que não lhe pertence. O centro do Natal não é Papai Noel. O centro do Natal não são as árvores de Natal.
O centro do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O centro do Natal é Jesus, o maior presente de Deus para a humanidade, de consequências espirituais transformadoras, porque quem se encontra com Jesus, aleluia, nunca mais é o mesmo. Sua vida é transformada radicalmente para melhor. Quantos são testemunha disso? Levanta a tua mão e adora Jesus essa noite. O Natal das bolas, das árvores de Natal enfeitadas, do Papai Noel, do panetone, não é o legítimo Natal. O verdadeiro Natal é o reconhecimento de que na cidade de Davi nos nasceu Cristo, o Senhor dos Senhores. É adoração e gratidão a Deus, pois por causa do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus, o homem pode ter paz e comunhão com Deus. Quem diz glória a Deus por isto? E isso faz toda a diferença. Essa é toda a diferença. Hoje é noite de celebração neste lugar. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo morreu, ressuscitou para a nossa justificação. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, meus caros, tudo isso é possível se o homem o entender e o aceitar pela fé. Diga comigo, pela graça. Pela graça. Diga comigo, confesse bem alto, pela graça. Somos salvos. E isto não vem de nós. Diga, é presente de Deus. Quem tem este presente de Deus no seu coração? Oh, glória! A fé no nascimento de Jesus. Se tivermos que dar um tema a esta reflexão, seria celebrando o Natal, crendo que Jesus nasceu. Celebrar o Natal não é tudo. Respeitar a data do Natal não é tudo. Celebrar o Natal legítimo, o Natal verdadeiro, é celebrá-lo crendo, vivendo na fé viva, dizendo: Jesus nasceu e está vivo entre nós. A fé no nascimento de Jesus, em primeiro lugar, senhores, é uma fé histórica. Quando o evangelista Mateus, no capítulo 2, aleluia, ele diz: tendo nascido Jesus, ele estabelece um fato histórico, um fato que ninguém pode negar. Ninguém consegue dizer onde nasceu e onde existiu o Papai Noel. Mas Jesus é diferente. Jesus nasceu na Palestina. A história comprova isto. E além de ser um fato, diz Mateus, tendo nascido, ele também diz que houve um local específico, e esse local existe, e este local já era objeto das promessas de Deus. Ele diz ainda o local, e diz em Belém de Judeia. Quis a sabedoria divina, queridos, que Mateus não colocasse o endereço da casa, porque se ele tivesse, além de dito o fato histórico, além de dito o local onde Jesus nasceu, dito a casa, com certeza muitos, se não toda a humanidade, estaria idolatrando mais a casa do que a presença de Cristo. Mas é suficiente para quem tem fé, é suficiente para quem crê, é suficiente para quem aceita a palavra de Deus como registro da revelação do Pai. Jesus nasceu em Belém de Judeia por obra e graça do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Senhores, este fato histórico,
ele é algo incontestável, ele é algo que não se pode contestar, é algo que baseia a nossa fé. Nossa fé não é uma fé mitológica, a nossa fé é uma fé histórica. Nenhuma citação bíblica tem sido desmentida pela arqueologia, pelo contrário, tem sido corroborada. Ela tem confirmado a exatidão do texto bíblico. Até o censo que Lucas diz no capítulo 2, versículo 1 ao 3, que aconteceu no período em que Jesus Cristo nasceu, há evidências históricas de que os romanos promoviam cadastramento fiscal de contribuintes de impostos e realizavam censos a cada 14 anos. Há elementos históricos que nos dizem sim, há evidências. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Quantos dizem glória a Deus por isso? Mas seríamos ainda infelizes se a nossa fé se baseasse somente em argumentos humanos. Seríamos infelizes se a nossa fé tivesse somente um fundamento no registro da história. Permitam-me dizer, senhores, esta noite, e enquanto eu digo, meu coração se alegra, porque nisto está comprovada a fidelidade de Deus. E sabe qual é o argumento que mostra que o nascimento de Jesus nos revela a fidelidade de Deus? É que a fé no nascimento de Cristo não é só histórica, mas também é profética. Aleluia! Diz a palavra do Senhor, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos 456 profecias sobre o Messias só no Antigo Testamento. Talvez você pergunte, e por que não no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento já é o cumprimento. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento diz que Cristo chegou. O Antigo Testamento mostra a sombra do que há de vir, o Novo Testamento diz que o Messias foi chegado entre nós. Quantos dizem glória a Deus por isso? Mas no Antigo Testamento nós temos 75 promessas só nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Depois nós temos 243 promessas a respeito de Cristo nos livros proféticos. Em seguida temos 138 promessas nos demais livros. São mais de 456 promessas a respeito do Messias prometido. Escutem, as predições a respeito de Cristo foram feitas por meio de homens diferentes. Não foi a elaboração de uma única mente, senhores, como alguns insistem em dizer. Não foi produto da igreja histórica romana, como outros dizem, ou da etapa negra da Idade Média. Não, senhores, o que a Bíblia diz é apenas o registro das profecias a respeito do Messias, que foram feitas no decorrer da história, no decorrer da humanidade. Se olharmos para a época de 3.975 anos antes de Cristo, vamos ver no quadro mais caótico da humanidade, do começo da história, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva fracassam diante de Deus. Senhores, ali em meio ao caos, ali em meio à crise espiritual, ali em meio à desesperança espiritual, Deus se levanta do Éden com uma voz maravilhosa e profética, e Ele diz de alto e bom som uma promessa maravilhosa. Ele olha para Satanás, que estava representado e que é o maior adversário do homem, representado em uma serpente, e ele diz a seguinte expressão à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta semente da mulher, não do homem e da mulher,
só da mulher, já apontando para o nascimento virginal de Cristo, por obra e graça do Espírito Santo. Diz lá: porém inimizade entre a semente da mulher e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixe-me interpretar isto. 3.975 anos depois, quando se cumpre esta promessa, senhores, lá na cruz do Calvário, Jesus feriu a cabeça da serpente, o domínio da serpente, o controle da serpente, o poder que o diabo exercia sobre os homens. E lá na cruz do Calvário, a cabeça da serpente foi ferida. Mas deixe um pouquinho mais para glorificar a Deus agora mais forte, porque espiritualmente, quando nós vemos o Senhor acrescentar almas à igreja dele, almas à noiva do Cordeiro, sabe o que é que está acontecendo? O corpo de Cristo está ficando mais forte, está ficando maior. E disse o apóstolo Paulo que a cabeça que foi ferida, a cabeça que foi ferida lá no Calvário, em breve o Deus de paz esmagará Satanás, não só debaixo do pé de Cristo, mas debaixo do pé espiritual da igreja. Este pé espiritual que leva o evangelho nas favelas desta cidade, este pé espiritual, senhores da sociedade, que entra onde a polícia não entra, para levar a mensagem de transformação. Este pé da igreja morena, lavada com sangue do Cordeiro, vai esmagar, vai esmagar, vai esmagar, vai esmagar a cabeça, o domínio, o governo do diabo, quando vier com Cristo estabelecer o reino milenial. Quem crê nisso, levanta a mão e dê glória a Deus. Oh, glória a Deus. 1660 anos antes de Cristo, em Jacó, quando vai orar por seus filhos, a profecia se cumpre. E diz a palavra do Senhor, ele profetiza de onde vinha o Messias. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. 1423 anos, através de Moisés, isso antes de Cristo. A outra profecia maravilhosa: o Senhor teu Deus, diz Moisés, te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Em Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, diz lá a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por bandeira dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quem diz glória a Deus por isso? 700 anos antes, Isaías 7,14 diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E já falava da forma que Jesus nasceria: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Diga comigo, Emanuel. Diga comigo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz a expressão profética 700 anos antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Eu quero que você diga comigo bem forte, para encher os céus do Recife. Diga comigo: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E diga para o Brasil que precisa de paz: Jesus é o príncipe da paz. Levante a sua mão e adore a Jesus, que é o príncipe da paz. 650 anos antes foi profetizado o lugar onde ele nasceria. Veja a precisão de Deus. Ele diz: e tu, Belém Efrata,
posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem pode dizer amém? Estas, queridos, e as demais promessas foram cumpridas por Deus, nenhuma caiu por terra. Eu fico pensando, como é que o homem ainda consegue não acreditar em um Deus que faz uma promessa 3.000 anos antes, e ela se cumpre, e a sociedade não consegue negá-la. O homem ainda não consegue crer. Oh, incredulidade! Mas glória a Deus, que todo dia o Espírito Santo está convencendo gente, e nós estamos aqui convictos de que Jesus nasceu e a promessa se cumpriu. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Romanos capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz que o Evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, diz Paulo, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi chamado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as promessas foram cumpridas. O tempo não as fez esquecer, o tempo não a pôde apagar. Hoje podemos lembrar as promessas de Deus sobre Cristo, mas como algo que apenas não somente foi dito, mas que foi cumprido. Quem diz amém por isso? Sabe por quê? E eu quero que você receba esta palavra como palavra de Deus esta noite, também para as promessas que Ele já fez em sua vida. Ele diz assim em Isaías 46, versículo 9 e 10. Receba esta palavra esta noite. Receba esta palavra esta noite. Levante a sua mão para receber a palavra de Deus como chuva seródia sobre a sua vida. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanece de pé, e eu farei toda a minha vontade. Esse Deus é grande. Oh, glória a Deus. Tira um minuto aí para adorar esse Deus. Esse Deus é lindo. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Exalta o teu Deus esta noite. Exalta o teu Deus que é fiel esta noite. Em último lugar e terceiro, senhores, a fé no nascimento de Jesus, diga comigo, é experimental. É experimental. Todos podem provar de Cristo, diga amém por isso. Sem crer no nascimento de Jesus, não há salvação, senhores, nem a vida eterna. Crer no nascimento de Jesus é declarar que Ele é Deus encarnado em forma humana. Diga amém por isso. Diz João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre... Essa foi a maior revelação de Deus. Deus se humanizou. Deus passou a ter rosto. Deus passou a comer entre os homens. Deus se sentou na beira do mar da Galileia para comer peixe assado, conversando com os discípulos. Que coisa maravilhosa! O Deus eterno, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, desce entre os homens para comer comida de homem. Sabe para quê? Para que um dia a gente que também é homem vá morar com Ele lá na eternidade no céu. Aleluia! O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
1 Timóteo 3,16, Paulo diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, às multidões, crido em todo o mundo e recebido acima na glória. Oh, glória a Deus! Crer no nascimento de Jesus é crer que Ele veio para dar liberdade ao oprimido pelo pecado. É crer que você não precisa viver eternamente escravo do pecado. Esta é a grande mensagem do Natal, senhores. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15: também Cristo, que participou da carne e do sangue, Ele fez isto, se tornou homem, sabe para quê? Escute o que diz Hebreus: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que tinham medo da morte e estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Falar de morte em Natal, pastor, isso é terrível, não me fale de morte, tenho medo da morte. Jesus veio para você, porque é Jesus nascendo é a garantia de que a morte não é o fim, é o começo da eternidade. A fé no nascimento de Jesus se fundamenta também em que a vida de Cristo, diga comigo para terminar, a vida de Cristo é vivida, pode ser vivida por cada um de nós. Vamos dizer de novo: o nascimento de Jesus é a prova de que nós podemos viver a vida dele todo dia. Quem vive aqui a vida de Cristo todo dia? Paulo disse, escrevendo aos Gálatas capítulo 2 e 20: a vida que agora vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhores, concluo dizendo esta noite: a crença que Jesus é a maior revelação de Deus nos faz entender que seu nascimento, mais do que um acontecimento histórico, é a demonstração do amor de Deus, buscando restaurar o relacionamento do homem com o divino. Diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, aleluia, autoridade, cientista, leigo, douto, indouto, grande, pequeno, rei, escravo, em Cristo não há diferença de classes sociais. O único lugar que não existe discriminação na terra é a igreja do Cordeiro. No meio da igreja, diz o nosso pastor sempre, senta juiz ao lado de pescador, de catador de lixo. Sabe por quê? Porque todos fomos comprados com o mesmo sangue, temos o mesmo Deus, servimos ao mesmo Cristo e vamos para o mesmo céu. Se você pode se alegrar em Deus, levanta a mão e dá um glória bem alto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, senhores, seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas infelizmente os homens, diz o texto sagrado, amam mais as trevas, amam mais o pecado,
amam mais o cigarro, amam mais os vícios, amam mais os adultérios, amam mais as fornicações, amam mais a corrupção do que a Deus. Mas a todos que querem deixar essa vida de pecado e abraçam a vida de Cristo, diz João, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. O maior gesto que pode ser feito hoje é aceitar a salvação que Jesus veio trazer, entregando sua vida a Ele, para que seja seu Senhor e Salvador. É imitar os passos de Jesus cada dia, é seguir o conselho do Divino Mestre, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus com a linda, a gloriosa, a doce, a eterna esperança. Aleluia, oh glória. Que ao raiar do áureo dia, Glória a Deus. a trombeta vai soar. Glória a Deus. E os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. E logo nós, você e eu que cremos em Cristo, que fazemos tudo para agradá-lo, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e subiremos juntamente com Ele, para morarmos para sempre com o Senhor. E quem tem esta esperança neste Natal, purifica-se a si mesmo. Se você está neste grupo, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, pela revelação escrita da sua palavra, que nos leva a entender o verdadeiro Natal. Amém? Meus amados irmãos, a partir deste momento nós teremos a participação da orquestra e coro Doce Harmonia, coral jovem, coral Filadélfia, que estão formando nesta noite um só coro e orquestra, que estará louvando a Deus com a cantata Adoremos. Os irmãos com a oportunidade.